O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta com o ciclo de palestras da NUTEDES. Prazer mais uma vez ter aqui meu grande amigo, grande emergencista, doutor Sampaio, que vai hoje nos brindar com uma boa palestra sobre o TRR. TRR que não é uma coisa muito recente, né? Aliás, não é uma coisa muito velha, é uma coisa mais recente, né? Mais recente. Teve origem Mas aí nos anos 90, começou a ser discutida, mas ela chegou nas Américas bem mais recente mesmo. E é uma coisa extremamente importante para todo hospital. Sampaio, com você, a bola está com você. Muito obrigado, professor, muito obrigado, NUTEDES, muito obrigado, doutora Sheila. Hoje vim trazer essa breve abordagem sobre o time de resposta rápida, tá certo? Sempre lembrando o sumário, que é uma breve história, a gente vai falar os objetivos, a importância do TRR, os códigos, né, os códigos de acionamento do TRR, quem são os membros e as considerações finais. Tá certo? O objetivo é ratificar a importância da existência dos TRRs em unidades abertas hospitalares. Tá certo? Antes de deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesses, tá certo? Mas, assim, o objetivo é ratificar a importância da existência dos TRRs nas unidades abertas. Hospitalares, entenda-se unidades abertas, enfermarias, observações, unidade de tomada de decisões, tá certo? Uma breve história a respeito de como surgiu, tá? O time de resposta rápida surgiu nos anos de 1990, tá na Austrália. A medida plausível para identificar de forma precoce a deteriorização clínica dos pacientes. E com isso, poder tomar uma atitude rápida para evitar que eles cheguem a ter uma parada cardiorrespiratória, tá certo? Sugere-se, através de alguns estudos, que com o implemento dos TRRs, se pôde antecipar em até 24 horas, tá? A incidência de parada cardiorrespiratória. Tá? A importância do TRR como medida plausível, tá? É identificar de forma rapidamente e agir a deteriorização desses pacientes. Tá? Ela vai impactar diretamente na segurança do paciente. Entenda-se segurança do paciente e sua vitalidade e possibilidade de alta hospitalar. Certo? Então, as estratégias de ação a primordial, identificar que aquele paciente está piorando clinicamente, ou seja, como é piorando clinicamente? Ele começou a cair a saturação, começou a ficar hipotenso ou hipertenso, tá? Começou a ter uma frequência respiratória mais elevada, acima dos parâmetros considerados normais, começou a ficar taquicárdico ou bradicárdico, tá certo? Entenda-se
taquicárdio com uma frequência acima de 100, um bradicárdio com uma frequência abaixo de 60. Então, identificando esses quesitos ao exame físico, tá? Lembrando que esse cuidado sempre é feito e registrado pela enfermagem, a enfermagem vai estar ali em contato direto com o paciente, os técnicos de enfermagem, enfermeira, enfim, e vão notificando de forma precoce, acionando o médico, tá certo? Que vai vir fazer uma avaliação continuada e uma intervenção rápida. É de extrema importância o elo de ligação, a comunicação, o senso de equipe. O TRR ele não é feito somente pelo doutor, ele não é somente feito pela enfermagem, ele não é somente feito pelo fisioterapeuta. Ele depende da ação conjunta de todos os atores da situação. Tá? É claro que cada um desses componentes tem as suas responsabilidades e o seu compromisso e a sua ação em detrimento da sua profissão em si, né? O médico no ato médico, a enfermagem no cuidado, o fisioterapeuta ali podendo dar o suporte na questão respiratória, enfim. Então, a estratégia do TRR ela vai ser identificar o problema, notificar de forma precoce e intervir de forma rápida. Aqui nós temos um elo, tá? Que ele é parte do ACLS, inclusive, da American Heart Association, tá? Onde você tem a ideia, tá? da parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, como é que ela é conduzida. Tá certo? Por que eu trouxe isso? Porque hoje em dia já a American Heart Association reconhece a importância do TRR e ele se localiza nessa cadeia de cuidado aqui, nessa onde tem essa lupinha aqui. Por quê? Porque aqui é onde vai ter a vigilância e a prevenção. Tá? O TRR ele vai ser aquela ferramenta-chave, aquela equipe-chave, onde vai vigiar a segurança do paciente à medida que ele degringola clinicamente e vigiar e prevenir, tá certo? Prevenir que ele possa evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, mantendo a cadeia, ao momento que eu tenho a identificação do processo que pode levar à deteriorização clínica e, com isso, a parada cardiorrespiratória do paciente, vai haver a comunicação, prontamente a atividade de massagem, a rápida desfibrilação e os cuidados, tá, pós-parada. Aqui eu trouxe esse estudo, tá certo? Ele é feito inclusive por médicos cearenses, tá? Que é uma meta-análise, na verdade. Tá? Essa meta-análise foi feita justo com o intuito de mostrar que o TRR surge como uma ferramenta importante no cuidado, na prevenção e na rápida ação dos pacientes que estão em lugares como enfermaria, observações, como a gente já falou anteriormente, ainda que, do ponto de vista de evidência, seja um pouco deficiente, porque é algo que vem surgindo, que vem aparecendo como estrutura de atendimento, mas já mostrava nesse estudo aqui, nessa meta-análise, uma redução de mortalidade, tá certo? A gente pode ver aqui, ó, a conclusão é que o time de resposta rápida, ele reduz a incidência de parada cardiorrespiratória no hospital. Tá? Embora a qualidade de evidência seja um pouco baixa nos ambos desfechos, mas houve uma redução na discussão de até 15% da mortalidade. Então, assim, o TRR, como disse o professor Fred no início da apresentação, ele é de fundamental importância, tá? Porque ele vai prevenir, ele vai agir no cuidado do paciente, na segurança do paciente. Qualquer hospital que queira ter uma acreditação internacional, ele precisa, no mínimo, ter um TRR. Por quê? Porque faz parte da segurança do paciente. Certo? Então,
Só para a gente ter uma ideia, aqui eu peguei um gráfico do SGH, que é bem explicativo, bem didático, eu achei interessante, tá? Que mostra os diferentes códigos, entendeu? Nós temos os códigos verde, amarelo, laranja e vermelho. Tá? Entenda-se que o código verde é aquele paciente mais estável, é aquele paciente que precisa ser observado, mas ele não demanda tanta atenção assim. O código amarelo, inclusive em estudos atuais, ele se denota muito subutilizado. Apesar de ser um código ali intermediário entre aquele paciente que está relativamente bem a aquele paciente que vai culminar no processo de degringolação clínica, ele é muito subestimado, na verdade. Tá? E aí nós temos o laranja, que já é um paciente que requer uma ação bem rápida, e temos o código vermelho, que é o paciente crítico, que é aquele paciente que precisa de uma ação imediata, que é o paciente que vai estar em parada cardiorrespiratória, é o paciente que vai estar com risco iminente à sua vida. O sistema de alerta que é utilizado para avaliar esses pacientes na enfermaria, tá, é o MILS. Tá? E o MILS vai avaliar ali frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, nível de consciência, temperatura. E em função das variações, sejam para mais ou para menos, vai haver uma pontuação. Em função dessa pontuação, eu vou involucrar a pontuação do paciente numa cor. Tá? Se ele apenas tiver uma pontuação no MILS, ele recai aqui sobre o código verde. Então, é aquele paciente que precisa de uma resposta de até 1 hora. Então, é aquele paciente que eu havia falado anteriormente. Ele não é tão grave, ele é um paciente que precisa ser visto, mas em até 1 hora. É uma dor, é uma cefaleia, uma febrezinha que começou. Enfim, um paciente que em até 1 hora ele precisa ser visto. Já o paciente amarelo, olha aqui, ó, ele vai pontuar de 2 a 3. Ele requer uma resposta em até 30 minutos. O laranja já é aquele paciente que a gente havia falado anteriormente. Ele está próximo a ser crítico. Então, ele precisa, em até 7 minutos, receber uma assistência. Quando a enfermeira notifica, tem um código laranja, o médico já pede a ela, prossiga com sinais vitais e vamos lá rapidamente atender esse paciente. Então, assim, o código laranja é um paciente que está muito próximo à degringolação clínica e se a gente não chegar em até 7 minutos, pode haver uma parada, tá certo? Já o paciente com o código vermelho, ele vai pontuar mais de 5 aqui no MILS, tá certo? 6 aqui. Ele precisa de uma resposta imediata, tá certo? É aquele paciente que está crítico, que está com insuficiência franca respiratória, que está em gasping, ou que propriamente está parado. Tá? Quem são os membros? Tá certo? Os membros aqui, a gente tem, tá? Aqui, como é retirado um gráfico, esse gráfico do UpToDate, ele fala, tá, do intensivista, mas aqui pode ser também o emergencista, que é um médico treinado e preparado para atuar nessas situações. Tá certo? Então, a gente tem uma enfermeira que é altamente capacitada também, que está acostumada a trabalhar com pacientes críticos, tá certo? Pode ou não demandar da presença do anestesista, dos cuidados respiratórios, tá certo? Enfim, existe a conformação, como eu disse anteriormente, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, se eu tiver à disposição, tá certo? São pessoas que vão ter fundamental atuação, cada um, na sua profissão, tá certo? Então, assim, as considerações finais, tá? Realmente fica a importância do TRR, da sua primordial vigilância na segurança do paciente, tá? E a redução de mortalidade que pode se observar nas meta-análises até então demonstradas, tem até 15%. Isso aí é muita coisa, tá certo?
ainda que a evidência se discuta, porque existe muitos viés, porque a avaliação, muitas vezes, ela vai depender da qualificação do profissional que eu faça, a atuação do médico que vai realizar esse atendimento, do treinamento do médico que vai realizar o atendimento. Isso aí vai impactar também na mortalidade. Se o cidadão não souber a reconhecer uma parada, saber as drogas que se utilizam, as manobras que devem ser realizadas, de nada adianta ter um médico ali para atender. Eu preciso de médico treinado, emergencista, preciso de uma enfermeira que tenha a expertise do tratamento do paciente grave e, enfim, poder conduzir, haver a comunicação entre esses profissionais. A comunicação é muito importante. Também vai depender o viés da disponibilidade de vagas, porque, então, esse paciente estava na enfermaria, ele degringolou, tive que entubar, mas eu não tenho uma vaga de UTI, eu não tenho uma vaga de uma sala onde eu possa levar esse paciente. Então, assim, o TRR se fala muito em ainda pobre em evidência, mas é porque tem no meio desse caminho muitos vieses que precisam ser discutidos, muitas entrelinhas que vão impactar lá no final na mortalidade. Tá certo? Num momento ideal, numa vida ideal, onde eu pudesse atender, reconhecer esse paciente, intubei, reiniciei droga vasoativa, tenho ali à disposição as bombas de infusões que eu preciso, as drogas que eu preciso, eu vou poder alocar esse paciente, eu vou resolver a vida dele. Agora, dentro de um sistema onde é deficitário, onde eu não tenho vaga de UTI, eu não tenho um lugar para levar esse paciente, realmente vai ter a evidência um pouco discutida. Mas é inegável, é totalmente comprovado que reduz a mortalidade. E é de primordial importância, qualquer hospital que quiser uma acreditação hoje internacional, ela precisa, no mínimo, ter um TRR para cuidar dos seus doentes. Deixo a palavra aí para o professor Fred Arnon. Ô, Sampaio, muito obrigado mais uma vez aí pela excelente explanação. Eu queria saber o que é que você acha, qual é a dificuldade de alguns hospitais em colocar o TRR? Rapaz, dependendo assim, hospital público, eu acredito que não tenha dificuldade, a questão somente seria a disponibilidade do dinheiro, né? Porque eu vou ter uma escala a mais, eu vou ter uma escala de médico, eu vou ter a disponibilização, o rádio, que é um gasto ínfimo, né? O rádio de comunicação, enfim, a equipe para mobilizar. Agora, nos hospitais privados, ainda a gente encontra alguns hospitais com uma resistência em disponibilizar uma equipe só para aquilo ali. Né? Geralmente são hospitais que ainda não procuram acreditação, que aí não tem a exigência de ter que ter a presença do TRR ali, mas é inegável a diminuição da mortalidade com a presença do TRR e o cuidado à vida do paciente. Você conseguiu ver assim, se existe algum trabalho, alguma coisa relacionada com os valores, por exemplo? Será que esse médico tendo lá e diminuindo esses riscos e essa mortalidade, isso talvez seja até lucro para o hospital? Com certeza, inclusive para os hospitais, eu acredito que no momento que a gente está vivendo de verticalização dos planos e dos convênios, eu acho que o TRR vai ser cada vez mais implantado, porque eles vão vislumbrar nisso uma redução do tempo de internação, uma redução nos custos, uma redução de vagas de UTI, porque assim, se eu estou ali na enfermaria, eu estou vendo que aquele paciente começou com taquicardia, hipotensão, mais febre, ele está infectado, mantém um antibiótico há 5 dias que não está resolvendo, rapaz, vamos aqui colher cultura, resolver logo, mudar esse antibiótico e vou resolver a vida desse paciente, vai diminuir os custos para mim. Mas ainda a gente enfrenta um pouco de dificuldade quando vai colocar para muitos donos aí, gestores, entendeu? Meus amigos, vocês viram como realmente a importância desse... Como eu estava dizendo, ainda é muito novo, né? Ainda talvez não tenha sensibilizado, né? Principalmente os hospitais privados, que são assim mais restritos do orçamento, né? E talvez, quando chegar à conclusão que talvez esse médico se pague, né, pela diminuição de problemas, de complicações que ele possa resolver e evitar, né,
talvez seja até mais barato ter esse profissional lá, esses profissionais, né, a equipe, para poder evitar essas complicações. Agora, o melhor mesmo é que a segurança dos pacientes, né? Os pacientes terão um atendimento assim mais próximo, mais íntimo, né? E ali, antes de qualquer piora, você já ter aquele alerta, já ter fazer aqueles cuidados iniciais para que a gente possa até muitas vezes evitar de um paciente ir para a UTI, né? Porque ninguém começa com a gravidade 10, né? Você vai começando ali com 2, 3, 4, né? Talvez uma intervenção nesse momento evite, né? Então, é muito importante, realmente, é uma coisa ainda que eu acho que tem que lutar bastante para que todo hospital, né, seja público ou seja privado, tenha essa equipe, né? Porque dá segurança ao seu paciente, ao seu familiar, né? Quando estiver internado no hospital, sabe que se tiver uma intercorrência, vai ter que atender, né? Vai ter quem atender a esse profissional, vai ter uma equipe para lá. Em muitos hospitais aqui do Ceará, graças a Deus, já tem essa equipe, tanto público como privados, né? Mas realmente ainda existe essa resistência aí que eu espero que acabe nos próximos anos. Eu queria deixar aqui um agradecimento muito especial à doutora Shirley, né, ao doutor Sampaio, doutora Shirley, por nos convidar a participar desse momento, essa série de palestras. Foi muito importante a gente ver esses assuntos altamente elucidativos, as palestras maravilhosas do doutor Sampaio, toda a equipe da NUTEDES. Agradeço muito e estamos aqui sempre disponíveis para que for preciso a gente colaborar para esse momento de divulgação do conhecimento médico. Se você quiser falar alguma coisa, meu amigo Sampaio, suas palavras finais. Eu agradeço muito, né, o convite e me coloco à disposição sempre que for chamado, estou aqui à disposição para poder contribuir. E, assim, realmente eu acho que são temas fundamentais. O TRR é um tema ainda um pouco espinhoso nesse sentido de que o pessoal não quer gastar, mas é inegável a redução de mortalidade, é inegável a cuidado do paciente, é inegável tudo isso aí que o senhor falou. Ainda bem que aqui no Ceará, realmente, muitos hospitais públicos e privados, a HGF já tem TRR, o Frotão tem TRR, o Hospital de Messejana tem TRR. Então, assim, a gente tem, o pessoal abriu a cabeça que é uma forma de você diminuir mortalidade mesmo. Meus amigos, até a próxima aí, quem sabe, próximo ano nós estaremos aqui novamente. Mais uma vez, agradeço a todos que participam desse evento. Um abraço a todos. Obrigado.